Boa noite aos nossos amigos, irmãos, visitantes. Nesse momento eu gostaria de saudar justamente aos nossos visitantes, né? Temos dois visitantes hoje, José Gilberto e a Sâmia. José Gilberto e a Sâmia. Ah, tá, Sâmia foi lá. Pronto, são nossos dois visitantes. Como é que nós costumamos receber os nossos visitantes, a igreja? Em nome de Jesus. Voltem sempre, sintam-se bem. Sejam bem-vindos, né? Sempre um privilégio ter visitantes na nossa igreja. Isso é sinal de que a igreja está crescendo, a palavra de Deus está sendo propagada. Esse é o maior intuito de nós crentes, espalharmos o evangelho. Não é de convencer nem converter as pessoas, porque não cabe isso a nós. Isso cabe ao Espírito Santo de Deus. Mas a nossa parte como crentes cristãos em Jesus Cristo é espalhar, levar as boas novas para as outras pessoas. Meus irmãos, eu gostaria mais uma vez que todos abrissem suas Bíblias, a leitura que o irmão Roniel leu, mas gostaria de fazer ela novamente, e vamos esmiuçá-lo o máximo possível, que se encontra lá na carta de Paulo aos Filipenses, dos versos 12 ao 21, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versos de 12 ao 21. Amém? Oh, misericórdia. Tem que trazer os embaixadores aqui para dar uma aula de agilidade bíblica, né, para os irmãos. Devemos manusear a Bíblia. Quando não manuseamos a Bíblia, quando não lemos muito no celular, acaba que acontecendo isso. Não sabemos onde que se encontra Filipenses. Fazer uma vez o embaixador disse: eu só sei de uma coisa, que está entre Gênesis a Apocalipse. Muito fácil, né? Mas diz assim a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, do verso 12 em diante. O tema, né, o caputzinho que fica lá em cima em negrito na minha Bíblia diz assim: a soberana vocação. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que o tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subornar a si todas as coisas. Amém? A palavra que eu queria trazer nessa noite, justamente essa carta em Filipenses, o tema da pequena palavra da meditação dessa noite é justamente isso. O versículo-chave é o versículo 14. Prossigo para o alvo. Paulo fala aqui sobre um alvo, né? Prosseguindo para o alvo. Ele estava em busca, prosseguindo para um alvo. Hoje, primeiro domingo de 2018, ano novo, né? As pessoas costumam dizer vida nova. Fazemos muitos planos, fazemos muitos objetivos. E qual vai ser o nosso alvo maior? Paulo vai nos dar aqui algumas características de qual era o alvo dele, apóstolo Paulo. E o nosso alvo? Nós aqui de Mestre Antônio, cada um de nós aqui presente, qual é o nosso alvo para 2018? Nosso alvo vai ser, eu quero ganhar o dobro do que eu ganho no meu trabalho, eu quero trocar minha casa, quero comprar um carro zero, não, eu quero passar na universidade para medicina, para direito, ou outros, não, eu quero, mulheres, né, acontece muito isso, né, quero ter um guarda-roupa novo, zero bala, tudo roupa nova. Qual vai ser o nosso alvo para 2018? Vai ser isso? Paulo vai dizer aqui que essas coisas são de coisas terrenas, onde tem a traça que corrói e o ladrão que rouba. Mas o nosso alvo em 2018 devemos buscar o que ele vai citar aqui várias vezes.
coisas celestiais, coisas que venham do alto, coisas que venham de Deus, porque essas coisas lá do alto não vai ter ladrão no mundo que roube-as, não vai ter traça nenhuma que corroa, de forma nenhuma, mas essas coisas aqui da terra, sem sombra de dúvida, elas vão passar. Então, que o nosso alvo em 2018 seja buscar as coisas celestiais, que possamos nos dedicar mais à palavra de Deus, nosso tempo mais estar próximo mais de Deus, ler mais a Bíblia, saber, como eu falei anteriormente, né, saber onde é que se encontram os livros, fazer ligações entre os livros. Por que que Paulo escreveu isso aos Filipenses? Qual era o intuito dele quando ele escreveu essa carta à igreja de Filipos? Todos nós sabemos, essa carta aos Filipenses é uma das 4 cartas que Paulo estava preso. Ele estava preso lá em Roma. Só que ele anteriormente, com Silas e outros irmãos, tinha passado nessa cidade de Filipos. Mas ele sentiu o desejo em seu coração, depois que ele estava preso lá em Roma, de escrever novamente essa carta aos Filipenses. E o interessante é que a gente pode ver isso. Como é que pode, né? Uma pessoa presa, a pessoa poderia pensar em tudo, né? Em morrer, maldizer o seu Deus, mas não, pelo contrário. Paulo ele falava palavras boas, palavras agradáveis. Ele iria encorajar os irmãos, como aqui é os irmãos de Filipos. Ele vai falar muito em relação a ser atleta. A gente vai ver muito aqui, ele vai dar muitas características de um atleta, de o que é que um atleta ele precisa fazer, de como é o comportamento de um atleta, de como é a atitude de um atleta. Por que um atleta? Mais na frente a gente vai ver, porque o atleta nos deixa muitos exemplos, nos deixa muitas coisas que podemos assimilar e pegar de bom para praticarmos no nosso dia a dia. Mas no verso 12, ele vai dizer assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Interessante que Paulo, né, por muitos, o maior apóstolo de Cristo citado, ele vai dizer isso, né? Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Interessante isso, né? Quantas pessoas podem dizer isso, que somos perfeitos? Tenho certeza, baseado no que a Bíblia nos ensina, que a única pessoa que pode dizer isso que foi perfeita foi Jesus Cristo. Mas se tinha outra pessoa que se aproximou ao máximo, Jesus Cristo foi, sem sombra de dúvida, o apóstolo Paulo. E ele vai nos dar uma lição em relação a isso, né? Porque ele não obteve a perfeição. Ele buscava ao máximo. Ele negava a si mesmo para buscar as coisas de Deus, as coisas do alto. Mas mesmo assim, ele não alcançou a perfeição. Isso devemos ter muitas lições para o nosso dia a dia. Estamos buscando a perfeição quando buscamos a Deus. Quando eu faço algo para o Senhor, eu faço o meu melhor. Eu busco a minha perfeição, dar o melhor para Deus. Quando eu venho aqui na frente cantar, ou tocar, ou fazer qualquer coisa que seja, ou até limpar a igreja, que as pessoas fazem muita distinção entre aquele que canta aqui na frente ou toca, ou aquele que zela pela igreja, que faz a limpeza da igreja, que cuida da parte de limpeza. No reino de Deus não faz diferença entre esse que canta aqui bem, ou aquele que limpa ali, não. No reino de Deus não tem diferença entre um e outro. A palavra de Deus nos diz que isso não tem nenhuma distinção. Mas aquele que faça com amor. Faça com o seu coração, dê o melhor para Cristo. Assim como Paulo, tudo que ele fez, ele procurou sempre dar o seu melhor. É tanto que lá na frente vai ter um versículo que ele vai dizer, né? Acho que só Paulo mesmo tem a coragem de dizer isso, porque nenhum outro ser humano teria coragem na face da terra de dizer: me imitem, porque se você me imitar, você vai se aproximar de Cristo. Eu não teria coragem de dizer: me imitem. Não teria não, porque eu sou falho, sou carne, muitas vezes peco e desagrado ao meu Deus. Mas Paulo ele vai dizer isso: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque se imitassem Paulo, consequentemente você imitaria a Cristo. Aí ele vai seguir: mas prossigo, aí ele vai falar sobre o seu alvo, que é justamente o tema dessa nossa mensagem de hoje. Prosseguindo para o alvo. E que alvo? Cristo Jesus. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Interessante que todo mundo sabe a história de Paulo, né? Paulo, anteriormente, antes dele se converter, ele era um perseguidor do Evangelho, um perseguidor de todos os crentes em Jesus Cristo. Ele tanto matava crentes como mandava matar. Tocava fogo, fazia tudo que não prestava com crentes. Mas aí, quando Cristo o alcançou, quando Cristo o transformou, quando Cristo o conquistou, como ele diz aqui, todas essas coisas mudaram. Ele passou a ser uma nova criatura. Ele passou a viver de acordo com as coisas segundo a palavra de Deus, e não do jeito que ele agia, porque se ele continuasse agindo como ele agia anteriormente, ele continuaria matando mais e mais crentes, porque ele detestava os crentes. Mas aí Cristo, quando ele entra na vida da pessoa, quando ele transforma, ele faz como fez na vida de Paulo. No verso 13,
ele vai começar a falar sobre algumas figuras que justamente a gente pode fazer alguma comparação com atletas, como eu falei. Como eu li bastante em relação a isso daqui, nessa época, na Roma, na Grécia, em Atenas, nesse período aqui, eles faziam disputavam, tinha muitos os Jogos Olímpicos, nessa época já tinha. É tanto que veio os Jogos Olímpicos que existem hoje, com toda essa estrutura, com todo esse monte, bilhões e bilhões de dinheiro que tem hoje, eles se iniciaram lá nesse tempo, bem antigo, só que não tinha toda a tecnologia que tem hoje. Corredores, atletas, natação, tinha muitos desses esportes antigamente também tinham. Aí ele vai dizer assim no verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não julgo havê-lo alcançado. Paulo, de certa forma, ele mostra aqui uma certa insatisfação. Ele não está satisfeito, ele não, como ele falou mesmo, não sou perfeito, ainda não busquei a perfeição. E isso é um dos primeiros requisitos em relação a um atleta, insatisfação. E isso pode ser pego, ser feito um paralelo e ser utilizado para nós crentes de hoje. Que possamos ser insatisfeitos. Elisvaldo, ser insatisfeito com o quê? Ser insatisfeito com tudo que vemos ao nosso redor que não seja de acordo com a palavra de Deus. Ser insatisfeito com tudo que vemos ao nosso redor que não sejam coisas boas, que não sejam coisas de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. E hoje é só o que tem. Se vermos aí televisão, basta abrir a televisão. É só o que vai ver mais aberrações e mais aberrações. Mas o interessante é isso. Paulo ele vai dizer, ele estava insatisfeito. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele não tinha alcançado. Ele ainda prosseguia rumo ao alvo. Ele prosseguia na sua direção, como um atleta. Esses dias eu vi o relato do maior atleta de todos os tempos, Michael Phelps, né, um nadador americano, que ganhou mais de 20 medalhas de ouro em todas as Olimpíadas que ele participou. Foi o maior atleta de todos os tempos. Ele disse que, quando ele mergulhava na piscina, ele não pensava em mais nada. Não pensava em família, esposa, dinheiro, nada. A única coisa que ele pensava era em bater lá no final da piscina sendo o primeiro. Era a única coisa que ele pensava. Ele não pensava, poxa, eu vou ganhar aqui, vou ser o grande nadador, vou ganhar milhões ou até bilhões e bilhões. Não. Ele disse que o único alvo dele era chegar lá em primeiro. Por quê? Porque o atleta ele tem esse pensamento. Eu quero chegar lá em primeiro, eu quero todos os dias eu vou treinar, eu vou me dedicar para me ser o melhor e fazer o melhor. Por isso que eu disse que a vida de um atleta ela pode ser utilizada muito para nós hoje, nós crentes. Darmos o nosso melhor, sermos insatisfeitos com tudo que vemos hoje. E não sermos os crentes políticos, que hoje é muito fácil ser crente político, né? A pessoa diz, mas é muito legal o homossexualismo, olha, o Pablo Vittar aí, que legal, a música dele, horrível, a voz feia, um cara, uma aberração, e as pessoas dizem, mas é muito legal, olha como a voz dele é bonita. Não devemos nos conformar com isso, não devemos aceitar. As nossas crianças estão vendo muitas vezes isso. Pablo Vittar, uma das, e mais outras aberrações. E devemos não ficar satisfeitos com essas coisas, assim como Paulo nos ensina. Outro detalhe que ele vai nos deixar vai ser na parte B do versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Direção. Outro detalhe de um atleta que Paulo vai nos dizer aqui é a direção. Qual direção estamos indo? Qual o caminho que estamos seguindo? Sabemos, a Bíblia nos fala sobre 2 caminhos. Só existe esses 2 caminhos. O que conduz para a morte e o que conduz para a vida eterna. Um perto de Deus e outro afastado de Deus. Não tem como eu agradar um e agradar o outro. Não. Quando eu agrado a Deus, automaticamente eu desagrado a Satanás. E quando eu agrado a Satanás, consequentemente, eu desagrado a Deus. E qual é a nossa direção? E Paulo ele diz, a direção dele é prosseguindo para o alvo. A sua soberana vocação em Cristo Jesus. Ele queria, assim como ele foi transformado por Cristo, assim como ele foi a sua vida toda modificada, ele queria que as outras pessoas também tivessem as suas vidas transformadas. Como eu falei aqui anteriormente em relação aos visitantes. Sempre é bom que tenha um visitante na igreja. Por quê? Porque é sinal de que a igreja pode não crescer em número de pessoas que podem não se tornarem membros daqui. Mas eles ouviram a palavra de Deus. Não vai chegar o dia do juízo final e vai ter o A ou B que vai dizer, mas eu não ouvi a palavra de Deus. Não, foi pregado, foi falado. Como eu falei anteriormente, repito, não cabe a nós convencer as pessoas, não cabe. O nosso papel é pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, mostrar o que tem na Bíblia. E não o que eu acho, o achismo. Hoje tem muito achismo. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. A palavra de Deus diz o que você acha ou ela é contrária ao que você acha? A nossa base deve ser sempre a Bíblia. Ela não é a nossa regra de fé e prática? Então,
Ah, estou com dificuldade no casamento, estou com dificuldade na criação dos meus filhos. Recorra para a Bíblia. Recorra para um pastor, para alguém que tem sabedoria baseado na Bíblia. E não recorra para a amiguinha ou para o amiguinho. Ah, estou com... No meu trabalho acontece muito. Os caras empurram a cara, bebê de sexta, sábado, domingo, aí quando é na segunda, eu briguei com a mulher, saí disso, aquilo, outro, eles vão abrir para outras pessoas. Mas por quê? Porque eles são incrédulos. Infelizmente, faz parte da natureza deles. Mas nós cristãos, crentes em Cristo Jesus, a nossa postura deve ser diferente. Devemos ter direção. Todo atleta ele tem uma direção. A nossa direção sempre deve ser Cristo Jesus. Eu não posso, no meio do caminho, olhar para um lado, opa, aqui tem uma festa, vai ser legal isso daqui. A partir do momento que eu desviar o meu caminho, eu perco a minha direção. Todo mundo já deve ter ouvido falar a história da formiga. A formiga ela tem que a gente pode se dizer assim, a formiga mãe, a cabeça. Elas vão todas aqui uma atrás da outra. Se você desviar a mãe, a cabeça, veja o que é que acontece com as demais. Façam esse teste para vocês verem, ou então vejam no YouTube que tem muito. Vejam o que é que vai acontecer automaticamente. As demais vão ficar todas perdidas. Por quê? Porque elas têm uma direção, elas seguem aquela, a mãe. Automaticamente, a partir do momento que a mãe se desvia, as demais acabam, infelizmente, entrando no mesmo caminho dela e se desviando. E hoje é o que tem acontecido bastante no nosso meio. Muitos pastores, muitas pessoas, não precisam ser pastores, se dizendo apóstolos, missionário, bispo, se desviando da palavra de Deus, com o único propósito de enriquecimento ilícito, né? Enriquecimento ilícito, porque ele não deixa de ser uma forma de corrupção, porque eles enganam, eles ludibriam, eles acabam vedando o rosto das pessoas, infelizmente, que não atentam realmente para o que a palavra de Deus nos ensina, e só querem buscar cada vez mais e mais lucros. Então não esqueçam isso, a figura que Paulo vai nos deixar nessa palavra aqui de hoje, muito sobre atleta, insatisfação, devemos sempre estar insatisfeitos, devemos sempre querer dar o melhor. Direção, devemos ter uma direção. Qual é a minha direção em 2018? A minha direção é vir para a igreja quarta, domingo de manhã, domingo à noite, sentar no culto e ver o que vai acontecer. Você está na direção errada, você está no caminho errado. Porque servir a Cristo não é só servir e vir para a igreja. Servir a Cristo é carregar a sua cruz. Todos os dias devemos pegar a cruzinha de Cristo e carregar aqui. E não fazer como vê muito aquele vídeo, né? Tem um crente que vai levando a cruz de Cristo, a cruz é pesada. Todo dia ele corta um pedaço da cruz. Todo dia ele corta. Aqui em cima, embaixo e aos lados. Todo dia ele corta um pedaço da cruz, porque a cruz está muito pesada. Aí quando chega um abismo, de um abismo para o outro, vamos supor, dá 5 metros. A cruz seria exatamente para ele passar desse lado para aquele. A gente pode fazer até pensar nisso, pode ser do inferno para o céu. Aí como ele cortou a cruz, que estava pesada, o que acontece? Ele vai passar desse lado para lá? Vai não, a cruz cai, que ela é pequena, ele não quis carregar a cruz de Cristo. É muito fácil, assim é muito fácil. Servir a Cristo não é só vir para a igreja, é muito mais, vai muito além do que isso. É todos os dias a gente se negar, deixar o meu eu de lado e tomar a cruz de Cristo. E ele muitas vezes ele vai falar isso para os discípulos, né? Certa vez ele chamando, convocando, comissionando seus discípulos, teve um que disse assim: Senhor, deixa aí sepultar, sei lá, meu tio, minha tia que morreu. Ele diz o quê? Deixa os mortos que sepultem seus mortos. A nossa missão aqui na terra é pregar o evangelho, falar da palavra de Deus, ser diferente, fazer diferença. Nada mais do que isso. As outras demais coisas vão ser acrescentadas consequentemente. E o outro ponto que ele vai falar sobre um atleta. Ele, como Paulo, servo de Cristo, outro ponto que ele nos mostra aqui está no versículo 14. Determinação. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele tinha determinação. Paulo, na sua mente, ele tinha um objetivo. Ele estava determinado. Qual era? Pregar o evangelho. Propagar a palavra de Deus. A única preocupação de Paulo era essa. Paulo não estava preocupado. O que eu vou vestir amanhã? O que eu vou... Amanhã não, eu preciso de uma roupa da Pena, da Smolder, sei lá, Zeffirelli, MR2. Não. Paulo ele não tinha essa preocupação. A única preocupação dele era prossigo para o alvo da soberana vocação, que era justamente Cristo Jesus. Ele sabia, Paulo, ele tinha certeza, ele sabia no seu coração que automaticamente quando ele fazia a vontade de Deus, as demais coisas seriam naturais. As demais coisas, muitas vezes a gente não consegue ver com os olhos, mas a gente consegue sentir o agir de Deus nas nossas vidas. Muitas coisas que para a gente estava impossível, Deus abre caminhos naturalmente. Naturalmente, a gente quer uma determinada coisa, Deus fecha a porta. Quando Ele quer,
quando estamos dentro do centro da vontade dele, aquilo é o que ele quer, ele vai abrir as portas naturalmente. Mas muitas vezes ele não abre, porque não é da vontade dele. E nós teimamos, nós queremos ir contra a sua vontade. Então, que decoremos também isso, determinação. Como atletas, como um atleta tem essas características, que possamos pegar essas características para nós, possamos ser determinados. Se eu for fazer algo para o reino de Deus, que eu faça o melhor, que eu dê o meu melhor, que eu não faça mais ou menos. Eu vou chegar ali, eu vou me programar aqui 5 minutos antes, eu vou ver a leitura, 5 minutos antes eu vou ver o que é que eu vou pregar, o que é que eu vou falar. Não. Se vamos dar algo para Deus, que possamos dar o nosso melhor. Porque Deus não é tão bom, a não ser que Deus não seja bom. Porque falamos todos os dias aqui que Deus é bom, Ele realiza maravilhas, milagres em nossas vidas, Ele faz transformações, como fez aqui no passado e faz hoje. Esse Deus é tão bom e a gente dá o nosso pior para Ele. Existe um dia com 24 horas, a gente não dá nem 3, vou botar, não vou, 3 horas, vou ser bem generoso, a gente não dá 30 minutos por dia para Ele. Lendo a Bíblia, orando, ou lendo um manancial, ou até num vídeo ou na televisão, que é uma forma de você aprender. Hoje a internet, como foi falado de manhã aqui pelo irmão Paulo, ela é excelente, só que ela não se torna boa, por quê? Porque ela não é usada da forma correta. Se ela fosse usada da forma correta, pode botar lá no YouTube da vida ou no Google, pregações sobre perdão. Vai aparecer milhares e milhares de pregações. Mas aí o que é que a gente bota? Eita, vou botar aqui na novela aqui para ver o que é que está acontecendo, vou botar para ver o que é que está acontecendo com os famosos, estão tudo em Noronha, namorando, pegando jatinho, isso, aquilo, outro. Infelizmente tem sido isso que tem ocupado as nossas mentes. E a internet muitas vezes ela é muito boa, mas sendo bem utilizada. Então que possamos ter isso, possamos ter um alvo, possamos prosseguir para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, assim como Paulo. E o quarto ponto que a gente pode tirar, esse daqui, ao meu ver, muito importante também, disciplina. Todo atleta ele precisa ser disciplinado. Todo e qualquer atleta. Todo atleta, ele, dependendo da sua modalidade de esporte, ele treina em média de 6 a 8 horas por dia. Por isso que ele é um atleta profissional. Por isso que ele chega lá, ele é o primeiro. Nós crentes, praticamos a palavra de Deus, pegamos a palavra de Deus, manuseamos ela 6, 8 horas por dia. Posso assinar embaixo com todas as letras que não. Dificilmente a gente faz isso 1 hora por dia ou até por semana. Muitas vezes, como já foi falado aqui, a gente chega na lição de domingo. Qual é a lição de hoje? Vixe, qual é o tema, hein? É a lição, acho que é a 12, é a 13. Não, é a 14. Não sabe. Não sabe nem qual é a sua lição. Como é que você vai se preparar para esse mundo aí fora? O mundo aí, todo mundo está vendo. O mundo não está nada fácil. Todos os dias a gente vê catástrofes e mais catástrofes, pessoas se distanciando de Deus. Então precisamos ter disciplina, precisamos ser disciplinados. Tudo que for fazer para o Senhor, poxa, eu vou me policiar, vou fazer para o Senhor, então tenho que fazer bem feito, eu tenho que fazer bem organizado, tenho que me disciplinar. Disciplina é eu saber horário de chegar, horário de sair, ter disciplina. Todo atleta tem disciplina. Eles não podem treinar, hoje eu estou com preguiça, acordei, briguei com meu namorado, hoje eu não vou treinar. Um atleta de forma nenhuma ele pensa nisso. Um atleta que ele quer vencer, ele quer ser vencedor, ele sempre vai treinar 6, 8 horas por dia ou até mais. Por quê? Porque ele quer chegar no seu prêmio, ele quer chegar no seu alvo. Então, como crentes, estão agindo correto, estamos agindo de forma certa, sem determinação, muitas vezes insatisfeitos. Estamos igual a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Alguns podem até fazer isso. Hoje, infelizmente, hoje no nosso meio, não estou dizendo o caso aqui, mas no meio cristão de modo geral, infelizmente tem muitos crentes assim. Aí quando vem o tapa de Deus na cara da pessoa, a pessoa não entende. Não entende. Quando a pessoa está desempregada há anos e anos, poxa, é porque há crise, não sei o quê. Tem crise? Tem, isso aí todo mundo sabe, tem. Mas vejam aqueles crentes em Jesus Cristo, fiéis, que se dedicam a Ele, que buscam. Vejam se eles estão passando tantas privações que não os demais. Não estão, isso eu lhe garanto. Aí só que as pessoas não entendem. Muitas vezes é apanhando de Deus, mas não entendem. Não entendem que é Deus dizendo assim, corrige a sua vida. É que nem a gente estava hoje de manhã no estudo. O povo no Egito, sinal mais claro. O povo fazia coisa errada, Deus dava um tapa na cara do povo, dava uma nova oportunidade. O povo ia lá fazer o quê? Fez um bezerro de ouro quando saíram do Egito, fez um bezerro de ouro,
na terra prometida em Canaã. E Deus sempre dizendo, não é por aí, não vai por aí que você vai quebrar a cara. Mas o povo teimoso, agindo sempre com os nossos intuitos, agindo sempre com o nosso querer e não o querer de Deus, quebrava a cara. E muitas vezes não entendem porque as coisas não dão certo. Poxa, não consigo. Jovem, eu não consigo, sei lá, um relacionamento, uma menina que seja segundo a vontade de Deus. Como é que tem sido sua vida? Você tem buscado, você tem pedido a Deus? A Bíblia é bem clara. Buscai e encontrareis. Batei e a porta vai se abrir. Mas eu preciso, a porta vai se abrir sozinha. Cabum, abre aí a porta. Não abre. Ela precisa da minha ação. Eu preciso ter a ação de ir lá na porta e abri-la. Quando eu quero encontrar algo, poxa, eu perdi algo. Eu queria encontrar. Senhor, me mostra onde está. As pessoas dizem, Senhor, me mostra. Não, eu tenho que buscar. Tenho que procurar. Sempre o exemplo que Cristo nos dá Ele nos dá o exemplo, Ele nos ensinou. Mas o passo depende de mim. Para mim encontrar algo, para mim abrir a porta, para mim bater, eu preciso do meu passo. Ele nos deixou o exemplo. Agora devemos seguir. Mas muitas vezes não fazemos isso. Muitas vezes seguimos o quê? Nossa vontade. Aí quebramos a cara e muitas vezes não entendemos. Mas sempre Deus dá um tapa na nossa cara dizendo, filho, não é por aí. O caminho não é esse. Muitas vezes somos nós que queremos fazer a nossa vontade, o nosso eu, e quebramos a cara. Mas prosseguindo, a partir do verso 17 aqui, Paulo vai falar sobre os falsos profetas. Os inimigos da cruz de Cristo que tinham duas classes, principalmente aqui em Filipos, na igreja de Filipenses, que eles eram inimigos da cruz de Cristo. Inimigos. Cristo dizia uma coisa, ensinava uma coisa e eles eram contrários àquilo dali. E hoje, quais são, pleno século 21, quais são os nossos inimigos? Que temos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso sair. Temos inimigos? Com certeza. Como eu falei anteriormente, a internet é se mal utilizada. Outro, televisão. A novela da vida, né? As novelas da vida aí, novela está sendo... uma vez eu recebi um vídeo que as novelas estavam dizendo que as novelas da Globo, elas estavam dando curso bacharel, pós, mestrado e doutorado. Os 4 juntos. Mas só para ensinar traição no casamento, ensinar venda de drogas, lesbianismo, homossexualismo, só essas coisas. Aí ela dava esse curso completo, de bacharel, mestrado, pós-mestrado, pós-doutorado. É isso que são os inimigos de Cristo. Esses são os inimigos de Cristo que muitas vezes nós não atentamos, muitas vezes nós botamos nas nossas casas. Eu lá em casa falo sem medo, Patrícia não deixa eu mentir, eu não gosto de novela. Eu não vejo o que é que tem de interessante na novela, me digam pelo amor de Deus. Não tem, se pararmos para pensar, poxa, olha aí, legal. Olha, a fulaninha chegou, viu o outro com a mulher do outro. Olha aí o traficante aí chegando, matando um, matando outro. Querendo ou não, aquilo que você vê, as suas crianças que estão vendo isso, elas acabam assimilando. É aquilo que eu já falei outras vezes aqui. Aquilo que eu vejo, eu assimilo mais do que aquilo que eu só leio ou ouço. Porque eu estou vendo. O que é visual é mais fácil de eu aprender. É tanto que é comprovado, quem estuda para concurso ou para faculdade só lendo o livro, ou aquele que estuda vendo vídeos, esse que estuda vendo vídeos, ele se sai melhor do que aquele que só lê. Por quê? Porque o olhar ele assimila mais fácil. E muitas vezes o que a gente vê, e a novela ela tem algo interessante, que elas viciam, né? Porque o capítulo termina numa parte besta, nunca, né? Ele só termina numa parte muito emocionante, que vai acontecer alguma coisa que é para justamente o telespectador, ou o besta, que eu posso dizer assim, ele queira assistir no outro dia. Poxa, terminou, o fulano no outro dia vai matar o Beltrano, o Cicrano. Ela só termina dessa forma, que é justamente para tapar, cauterizar sua mente para ver e assistir no outro dia. Mas ela só ensina coisas ruins. E esses são um dos inimigos. Mas aqui Paulo falando aos filipenses, não são o inimigo dessa época. Das nossas épocas de hoje são televisão, internet, as más amizades, as pessoas com quem a gente anda. Esses são os inimigos de Cristo. Aquelas pessoas que dizem assim, vamos para a igreja hoje. Não, eu vou ali para o final do ano ver o fogos, sei lá, na praia de Iracema. É melhor estar lá na praia de Iracema, mais massa, com 1 milhão e tantas pessoas, do que estar lá na igreja um grupinho de 50 pessoas cantando, louvando a Deus. Esses também são espécies de inimigos. Mas esses inimigos que ele vai falar aqui são duas classes. Os judaizantes, aqueles judeus que eram judaizantes ferrenhos, que a pessoa tinha que ser circuncidada. Se não fosse circuncidada, estava queimado, estava no fogo do inferno.
Eram os judaizantes, aqueles presos à lei judaica daquela época, aqueles que eram presos à lei de Moisés. Foi criada essas leis, tem que ser cumprida à risca. Esses eram um dos grupos que eram inimigos de Cristo, inimigo da sua palavra. E o outro grupo que ele vai falar também eram os libertinos. Os libertinos, bem claro, né? O nome já está dizendo, libertinos, liberdade. A palavra libertino, ela deriva da palavra liberdade. Ou seja, faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, como dá vontade. E esses dois grupos estavam infiltrados, infelizmente, já nessa época aqui. Há mais cerca de uns 2000 anos ou mais aqui, da nossa época de hoje, século 21. E já tinham esses grupos, pessoas inimigas da palavra de Deus, judaizantes e os libertinos. Por quê? Porque os libertinos, eles usavam da sua liberdade para fazer o que quiser. E eles tinham o pensamento de que, se a graça de Deus me alcançou, eu posso fazer tudo, eu não vou perder minha salvação. Claro, salvação a gente sabe que não se perde. Só que só o pensamento deles de libertinagem, de libertinos que eles tinham, já os condenava. Só que eles não sabiam disso. O próprio pensamento dele, eu posso fazer tudo o que eu devo, na hora que eu quero, como eu quero. Pode. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios. Coríntios 10, 23, ele vai dizer, todas as coisas são lícitas. Todas, você pode fazer o que quiser, mas nem todas convêm. Eu posso fazer algo? Posso, mas aquilo ali não me convém, então automaticamente eu tenho que arcar com as consequências. Quando vier as consequências, quando vier o tapa de Deus na nossa cara, eu tenho que assumir, poxa, isso aqui é uma resposta de Deus. Deus me mostrando que eu estava errado. E os libertinos, eles faziam isso. Eles usavam a sua libertinagem para fazer o que queriam. E principalmente, eles ainda atrapalhavam o reino de Deus. Por quê? Porque eles queriam implementar, colocar na cabeça das pessoas, no povo de Filipos principalmente, que você poderia fazer o que quisesse. É como se chegasse um pastor, claro que é o caso que não vai chegar aqui, a igreja não iria aceitar. Vamos implementar aqui o que quiser, vai ter dança, vai ter não sei o quê, hoje eu vou trazer a pastora fulana de tal, porque ela é bênção pura, se ela pregar aqui vai descer fogo, vai se arrepender aqui 100 pessoas vão se converter. De que adianta 100 pessoas se converter da forma errada? É melhor que um se converta da forma correta do que 100 da forma errada. É melhor você, na sua trajetória todinha, você levar a palavra de Deus para uma pessoa, que aquela pessoa venha se converter realmente, verdadeiramente, do que você sair pregando a sua palavra. Fulana se converteu, foi através de mim. Cicrana se converteu, foi através de mim. Quando você dá as costas, ela não entendeu nada do que é o evangelho. Ela não entendeu nada do que é a palavra de Deus. Ela não entendeu o significado do que é ser crente. Não serve de nada. Aquilo que a gente for fazer, a gente deve fazer bem feito, perfeito. Porque se é para o nosso Deus, não tem como eu fazer de qualquer jeito. E Paulo nos dá esse exemplo. E devemos combater esses inimigos da cruz de Cristo. E ele vai dizer algo muito interessante, no verso 17. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Como eu falei anteriormente, quantos de nós aqui teríamos coragem de dizer isso? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só Paulo. Porque se nós disséssemos isso, já estaríamos mentindo. Se eu dissesse isso, eu, Erisvaldo, sede meus imitadores, embaixador, porque eu sou perfeito. Eu já estava mentindo para eles. Eles já poderiam me chamar de mentiroso. Mas Paulo não. Paulo, ele dá um grande exemplo. Me imitem, porque se vocês me imitarem, vocês estão imitando a Cristo. E ele nos deixa grandes exemplos nos dias de hoje. E o verso 18 ele vai dizer, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele está falando de pessoas que anteriormente caminhavam junto com ele, no Evangelho, que pregavam a palavra de Deus, que estavam junto. E infelizmente ele vai dizer, até chorando. Chorando por quê? Porque ele viu essas pessoas que andavam próximo dele, essas pessoas que caminhavam junto com ele, se desviando para o caminho errado, se tornando inimigos da cruz de Cristo, automaticamente se tornando inimigos de Cristo. E isso é o que acontece no nosso meio hoje. Quantas e quantas pessoas não passam por nossa igreja, no final caminham conosco, almoçamos juntos, e com determinado tempo elas acabam se desviando, elas acabam pegando um caminho totalmente fora dos padrões de Deus, um caminho totalmente fora do que Ele nos deixou. Mas infelizmente as pessoas, elas podem escolher. Deus nos deixou algo que eu posso dizer que é uma das melhores coisas que Ele deixou, o livre-arbítrio. Eu escolho. Segue, faz o que eu quero ou não faz. Mas a partir do momento que você não faz o que eu quero, arque com as suas responsabilidades. Vai sofrer, vai doer, vai apertar. Foi o caminho que você escolheu. Foi eu que escolhi? Não.
Quando Deus lá no Éden, quando ele criou, não tinha nada. Tudo era perfeito, não tinha nada, era tudo. Adão não precisava trabalhar, tinha todos os alimentos. Mas aí Deus só deu uma condição. Pode comer tudo, fazer tudo, menos aquela árvorezinha da vida. Aí o ser humano, na sua astúcia, foi lá e comeu qual? Justamente a que Deus disse que não era para comer. Aí de lá para cá desencadeou todo esse pecado que nós vemos até os dias de hoje. Mas por quê? Porque o ser humano, através de uma mulher, né, infelizmente, não sei por qual motivo, mas através da mulher usou para que, não, vamos provar aquele fruto, porque aquele que é o bom. Aquele dali é que é bom. Se ele é proibido, então ele é que é o bom. Aí o ser humano quebrou a cara. Mais uma vez Deus deu um tapa na cara de nós seres humanos. Se fizermos o que queremos e não o que a palavra dele nos ensina, ele vai nos fazer isso. E não porque ele é um Deus raivoso, um Deus raivento que quer matar, irado, como se dizem aí hoje. Não, é porque ele é um Deus justo. Se você fez isso de errado, nada mais justo do que arcar com suas consequências. É que nem as leis de trânsito. Hoje as pessoas falam muito, certo, o governo pode até abusar nas leis de trânsito? Pode. Mas por que você foi multado? Porque eu passei no sinal vermelho com 70 km por hora e o sinal estava vermelho. A lei não diz, o Código de Trânsito Brasileiro não diz que você não pode passar no sinal vermelho e muito menos acima de 70 km por hora. Aí vem uma multa de R$1.000, aí o cara, olha aí, estão me roubando. Você negligenciou, você quebrou uma lei. E como crentes em Cristo, nós devemos o quê? Seguir as leis, cumpri-las. Infelizmente, sejam boas ou ruins, a gente deve cumprir. Por quê? Porque a gente está dando um bom exemplo. E não se eu der um mau exemplo. Não, eu vou aqui no trânsito, eu vou dar cavalo de pau, seu cara. Eu estou infringindo as leis de trânsito e automaticamente eu estou indo contrário ao que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz, observai as coisas que estão aqui. A Bíblia está dizendo aí, Elisvaldo, que eu não posso passar no sinal vermelho? Não, ela não diz com essas palavras. Mas ela deixa bem claro que aquilo é algo que não é correto, que é algo que eu não devo fazer. Nem tudo que as pessoas se pegam muito, a Bíblia diz isso daí. Não, ela não diz com essas palavras. Mas o significado, o contexto dela está dizendo aquilo. Só que as pessoas não entendem. Porque muitas vezes eu quero pegar só aquilo que eu quero. Eu vou compreender só a parte que eu quero. Então é aquele versículo que é muito pego pelos homossexuais. Que Jesus Cristo diz, vinde a mim, do jeito que você está. Os homossexuais querem vir para Deus do jeito que eles estão. Cheio de pecado, com a vida depravada do jeito que eles estão. E Cristo não quer dessa forma. Quer o pecador, mas que o seu pecado seja abandonado. De forma nenhuma ele vai querer o pecador vindo com o pecado de todas as formas, de todos os jeitos. Aí Paulo vai nos dizer mais uma vez, o destino deles, aquelas pessoas que caminhavam com ele, aquelas pessoas que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, o caminho deles é o quê? A perdição. Aquilo que eu disse, a consequência. A partir do momento que eu ando fora dos padrões de Deus, ando fora dos caminhos de Deus, a consequência é perdição. Morte eterna. E essa morte aqui é aquela morte sem volta, que todos nós já sabemos. Uma coisa que eu acho muito interessante, que as pessoas falam muito em relação à minha mãe. Né? A minha mãe demorou anos e anos vindo na igreja. Mas uma coisa que eu nunca disse, poxa, o pastor, todo mundo dizia, não, mas ela já no seu coração já aceitou e tal. Mas eu dizia para ela sabe, a Patrícia sabe, outras pessoas. Se a senhora não se converter, a senhora vai para o inferno. Eu dizia sempre. Às vezes as pessoas até dizem assim, é grosseiro, mas não, é porque nós crentes hoje estamos querendo, não, vamos falar de um jeitinho que não machuque, que não sei o quê. Se a pessoa morrer sem Cristo hoje, irmãos, o que ela está? Segundo o que a Bíblia diz, perdida, condenada. Está aqui, o apóstolo Paulo está destino. O destino delas é o quê? Perdição, fogo eterno. Mas é porque, não, é porque é minha mãe, não, é porque é meu filho, ou é porque é meu netinho, um bichinho tão bonitinho, 18 anos, olhos claros, lourinho, vai para o inferno. Vai, se ele morrer sem Cristo, ele vai para o inferno. Pode ser meu pai, minha mãe não, graças a Deus, porque ela já entendeu a mensagem de Cristo. Mas pode ser qualquer parente nosso. Mas infelizmente é que nós muitas vezes não agimos como Paulo. Porque Paulo ele era duro, ele falava. Ele não tinha medo. Ele falava. Lá no seu discurso, lá na Roma, lá no meio dos doutores e do mestre, ele sentou a palavra, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa. Mas por quê? Porque ele tinha baseado, o seu embasamento estava baseado na palavra de Deus. Ele não tinha medo de falar por causa disso. Mas nós hoje não, queremos ser muito legais, queremos ser politicamente corretos. E muitas vezes o politicamente correto nos deixa fora dos padrões de Deus. O politicamente correto nos afasta dos caminhos de Deus. Aí quando vem as consequências, não sabemos. Mas o bichinho ou a bichinha, se não aceitar a Cristo, qualquer ser humano na face da terra, Cristo voltando, ele estará perdido. Aí ele vai dizer mais, no verso 20.
Pois a nossa pátria, aí aqui ele vai falar já das coisas vindouras, das coisas futuras. Paulo vai dizendo aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa maior alegria, esse é o maior desejo de qualquer cristão. Que Cristo volte, arrebate a sua igreja, que os mortos na sua volta ressurjam, renasçam, e aqueles que estão aqui sejam todos glorificados com o corpo glorificado, incorruptível, um corpo que não vai sentir dor, que não vai sentir nada. Esses sim, aqueles que disseram: te aceito, Senhor, sou pecador, reconheço que sem ti eu não sou nada. E esse eles vai dizer assim: vinde a mim, benditos. Aqueles que abandonaram a palavra de Deus, aqueles que você falou da palavra de Deus, e eles não quiseram ouvir, eles não quiseram saber dela, apartai-vos de mim, malditos, nem te conheço. Isso é a palavra de Deus que está nos dizendo. A nossa pátria está nos céus. Então, tudo que fizermos aqui, a gente deve viver. Somos peregrinos, né? Ele falou anteriormente na sua carta aos Coríntios. Aqui na terra estamos como peregrinos, estamos de passagem. Porque a nossa mansão é celestial, lá nos céus. Almejamos, o que mais desejamos é justamente a volta de Cristo. Se vivermos hoje sem expectativa da volta de Cristo, estamos vivendo de uma forma sem direção. E o verso 21, para a gente encerrar, ele vai dizer: o qual transformará o nosso corpo de humilhação, nosso corpo, para ser igual ao corpo da sua glória. Aqui justamente quando Cristo voltar, nossos corpos serão glorificados, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Deus, ele tem o poder de todas as coisas, ele subordina. Todos nós somos subordinados a Deus. Todos nós somos subordinados, porque ele está acima de todos nós. Ele pode fazer o que ele quiser. Certa vez ouvimos uma pessoa que: não, Deus não pode fazer. Ele pode. Todas as coisas Deus pode fazer. Às vezes ele não faz, por quê? Porque na sua soberania ele não quer. Eu não quero fazer isso por não querer, por ele ser Deus. Mas que ele pode fazer todas as coisas, ele pode. Ele tem poder para isso. A palavra de Deus diz. São os 3 atributos que Deus tem, que nenhum ser humano na terra tem: onipresença, onisciência e onipotência. Pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar. Então ele pode todas as coisas. Mas muitas vezes ele não faz para nos ensinar algo. Quando algo não acontece nas nossas vidas, quando às vezes um ente querido, um familiar muito próximo, não se converte, a gente prega, ora, aquela pessoa não se converte, muitas vezes pode ser alguma coisa que está em nós que não estamos vendo, algo que está errado. E principalmente a pregação da palavra de Deus com o testemunho. Principalmente, porque já falei aqui em outras oportunidades, nenhuma pessoa vai se converter vendo a vida da pessoa, sua família destrambelhada, família, uma casa que imunda, não tem organização, não tem nada, filhos que não respeitam os pais, filhos entregues a si mesmo. Nenhuma pessoa ela vai se converter vendo aquela pessoa como reflexo. Infelizmente não vai. Ela vai se converter se ela ver: poxa, olha como é aquela família ali. Olha os filhos como são abençoados. Olha, eles são abençoados. Onde eles estão, as pessoas costumam estar. Tem gente que diz assim: tem cicrano que é babão do cicrano que está com outro. Não. Muitas vezes a gente se relaciona com outras pessoas. Por quê? Porque a nossa conversa se aproxima mais daquela pessoa. Eu e o irmão Paulo, sempre eu saio do meu trabalho lá meia hora, uma hora, eu vou lá na casa dele. Por quê? Porque pensamos a mesma coisa, temos a mesma unidade doutrinária, pensamos da mesma forma. E é agradável a gente estar com essas pessoas. Porque é ruim quando a gente está com uma pessoa que só fala: aí tu viu a roupa da fulana, cicrana, eu estou doente, estou não sei o quê. Não. Quando você está ao lado de pessoas assim, elas falam da palavra de Deus, de acontecimento na sua vida, de milagres, de coisas que aconteceram. E essas pessoas, elas nos aproximam delas. É algo que é consequente. Mas a mensagem que eu queria deixar nessa noite é essa: prossigamos todos os dias para o alvo. E qual alvo? Jesus Cristo. Se prosseguirmos pensando em Jesus Cristo como um atleta, buscando unicamente aquele alvo que é a nossa soberana vocação em Cristo Jesus, as demais coisas ele vai acrescentar. É consequência, ele vai acrescentar uma casa boa, um carro bom, uma família abençoada. Ele vai, consequentemente, ele vai lhe conceder essas bênçãos. Mas se você prosseguir no seu alvo, como um atleta de Cristo, tendo disciplina, quando você for fazer algo para Cristo, que faça o seu melhor. Não faça de todo jeito ou de qualquer jeito, ou não faça falando. Porque aquilo que a gente faz para Cristo, a gente tem que fazer de coração aberto. Amém? Então, que possamos prosseguir para o alvo.